Então, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Hoje no episódio 33. Para você que está nos acompanhando aqui ao vivo no Instagram, tá vendo pelo YouTube ou tá ouvindo a gente no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Antes de chamarmos o nosso convidado, enquanto ele não chega, eu queria fazer o seguinte questionamento a todos vocês. Vocês costumam ler muitos livros no seu dia a dia? De aventura, comédia? Se sim, aproveitem essa entrevista e reflitam quais aspectos eles já devem ter o ajudado na vida. E se não tiverem lido, pensem se isso seria uma boa adoção e um novo hábito na sua vida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista. Natural da cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e vivendo atualmente na Bélgica, a nossa convidada iniciou sua carreira como autora de forma bastante despretensiosa quando tinha apenas 2 anos de idade. Hoje, com mais de 20 títulos publicados, destinados principalmente ao público infanto-juvenil, a nossa convidada faz o maior sucesso. Então vamos chamar Isa Colli. Deixa eu adicionar ela aqui, peraí. Oi, Isa, tudo bem? Ei, tudo bem, Luca? Tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ei, é um prazer aceitar o seu convite, conversar com você. Estou aqui arrumando a câmera, que eu sou, como a Thaís sabe, eu digo que eu sou analógica, eu sou meia. Tecnologia não é muito a minha praia, não. Tá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Como é que estão suas expectativas para o nosso bate-papo hoje? São sempre as melhores, né? As expectativas são sempre as melhores. Isso aí. Bom, como a gente falou agora há pouco na introdução, a sua trajetória literária já é bem extensa, né? Você tem anos de carreira. Porém, o seu último lançamento foi o livro A Fada Verducha, que busca incentivar a proteção das florestas, onde o vilão é um ganancioso negociante de madeira, né? Que decide explorar a região. E a narrativa ela reflete bastante a situação atual da floresta amazônica no Brasil. As suas inspirações, elas costumam vir de acontecimentos factuais ou os assuntos costumam chegar de forma aleatória nas suas obras? Olha, isso depende. Para jornalista, você sabe que não existe muito esse negócio de inspiração, né? É, verdade. É verdade. A gente costuma olhar assim para alguma coisa, ou enfim, nós já fomos treinados, né, para fazer cobertura das coisas e naturalmente a gente aprende a ser um observador da vida para relatar os fatos. E o que eu faço é exatamente isso. Claro que texto jornalístico é muito diferente, né, de escrever um livro, mas a fórmula é a mesma. E a inspiração, ela pode vir de qualquer momento, né? Inclusive de um problema, como é esse, como acontece aí o tempo todo com as nossas florestas. E é importante dizer que não acontecem essas coisas só na floresta amazônica. Acontecem com todas as florestas que nós temos no Brasil e no mundo, que são tão importantes quanto, né? Bom, a respeito do gênero que você escreve, que é a literatura infanto-juvenil, por que você decidiu escolher esse segmento e quais têm sido as principais características do processo de se comunicar com esse público? Olha, eu não escolhi escrever para as crianças. Eu acho que as crianças foi esse tipo de literatura que me escolheu. Porque o Uhum. primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 13 anos, tá? Só corrigindo, não foi com 12, foi com 13. Foi A Árvore Dourada. Foi um conto que nós lançamos pela primeira vez em 2013 e relançamos agora em. Não, relançamos em 2017, acho 16 ou 17 novamente. E o que que acontece? Eu não escrevi esse livro para publicação, foi apenas um conto que eu engavetei. O primeiro Uhum. livro que eu publiquei foi um livro para jovens, né? Foi um infanto juvenil, um romance, depois que eu passei por uma situação de câncer.
Então, foi o primeiro livro que eu publiquei. Depois aconteceu um pedido, recebi uma encomenda para preparar cinco títulos para atender um projeto de governo, e eu escrevi os cinco títulos, e foi assim que eu iniciei a minha carreira, que não é tão extensa assim. Como escritora, eu tenho apenas 11 anos no mercado. Uhum. Como escritora, Bom, com livros publicados, tá? sim. Uhum. Bom, os seus livros, eles costumam contar muitas narrativas que são baseadas em questões que convivemos, né, em nossas realidades, tais como preconceito, poluição ambiental, entre outros assuntos que você acaba conseguindo passar de uma maneira lúdica, né, através das suas obras. Como é a missão de pegar algo que está em evidência na sociedade e conseguir retransmitir em outras linguagens? É porque eu faço esse trabalho porque eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa geração futura. E como eu também sou educadora, eu tenho essa preocupação de escrever para a educação. E como os temas hoje, eles precisam ser todos esses temas precisam ser debatidos em salas de aula, eu escrevo para esse público, né? Esse público-alvo, que são as crianças, os alunos, da alfabetização, do Fundamental 1, 2, ensino médio, e assim por diante. Eu não sou muito escrever para adultos, mas de uma forma lúdica, porque eu acho que é mais prazeroso. É muito fácil você falar a verdade brincando, né? Acho que o seu alcance fica maior, e você não, eu acho que o lúdico ele não é invasivo. Entendi. Bom, a literatura é um elemento essencial para a nossa cultura, né? Acho que nós dois concordamos. Porém, pois ela nos permite expandir horizontes e conhecer o mundo com uma abundância de diversidade, né? Principalmente por absorvermos conteúdos e cultura através do entretenimento. No entanto, apesar de ser bastante importante, muitos pais ainda possuem dúvidas, né, de como introduzi-la ativamente na vida de seus filhos. Você costuma seguir uma metodologia para essa orientação? Para os pais ou para os professores? Para os pais? Para que eles possam incentivar a literatura na vida dos seus filhos. Sim, na verdade, quando a gente escreve, primeiro a gente escreve para a gente. Eu costumo dizer que eu serei uma eterna criança. E aí eu me coloco no lugar do pai e do professor. Como eu gostaria de estar falando com a minha criança? O que eu gostaria de transmitir para o meu próximo ali, as crianças próximas do meu convívio. E a partir aquilo que eu falaria para os meus, eu falo para todos. Então, assim, eu não vejo muita dificuldade em falar com as crianças, porque eu acho que adquiri com o tempo uma linguagem, uma metodologia, uma facilidade de me expressar para as crianças, mas eu falo com os adultos da mesma forma, porque incentiva o adulto, ele incentiva a criança e recebe de volta também o incentivo da criança. Porque, olha só, já aconteceu umas coisas muito engraçadas comigo, inclusive em escola. Do pai chegar e dizer, olha, eu não gostava de ler, eu não lia muito. Depois que eu tive o meu filho e que comecei a exercitar através de contação de história, exercitar a leitura com o meu filho, eu passei a gostar de ler. E isso eu acho que é muito interessante, porque você acaba escrevendo não só para criança, você escreve para o pai, para o professor, para... Eu costumo dizer uma coisa, Luca, a literatura não tem idade. Não existe literatura para criança e para adulto, existe literatura. Eu, por exemplo, amo literatura infantil. Bom, e em questão a gente falou dos pais, agora em questão das escolas, como você enxerga a função das escolas no quesito de incentivar o interesse dos seus alunos
E como você acredita que seria a seleção dos extraclasses, a importância deles? Eu acho que a função do professor ela é muito importante na educação. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: o professor tem a obrigação de orientar, de alfabetizar. Educação fica com os pais, com as famílias. Então, isso é uma coisa assim essencial para deixar assim bem clara. E a função do professor na hora de selecionar um título, de selecionar uma literatura, ela é muito importante, porque ele estudou para perceber, para entender o momento da criança, do seu aluno, e ele vai escolher uma leitura adequada para aquela faixa etária. Então, assim, os projetos de literatura, de leitura nas escolas, eu acho é fundamental. Eu não acho, eu tenho certeza, é fundamental. E o papel do professor, do coordenador, do educador para selecionar os títulos e os temas, eu acho essencial. Precisa, até porque eles têm um calendário, entendeu? Eles seguem uma metodologia e sabem exatamente a faixa etária o que o aluno precisa naquela faixa etária. Bom, não é de hoje que, tipo, mudando um pouco de assunto agora, não é de hoje que a indústria cinematográfica vem buscando cada vez mais importar obras literárias para suas produções, né? Como foi O Menino Maluquinho, Alice para Maravilhas, O Pequeno Príncipe, entre outros. Na sua opinião, essas adaptações, através de um novo canal, né? Ela acaba desincentivando a literatura ao invés de realmente se tornar uma extensão de suas obras? Já que agora as crianças teriam outro veículo para consumir o conteúdo, né? Não, eu não acredito em nada disso. Quando a internet começou a ganhar força, houve assim, uma comoção geral de que a internet iria acabar com a TV, que ela iria acabar com o jornal impresso, com a revista, ela iria acabar com quase todos os veículos que já existiam. E isso não aconteceu. Na verdade, claro, houveram mudanças, né? A comunicação agora ficou muito mais rápida, existe essa possibilidade de se fazer um monte de coisa, inclusive à distância, mas isso, o papel da comunicação, do veículo de comunicação continua igual. Houveram, sim, mudanças, mas isso eu acredito vai acontece do mesmo jeito. O livro nunca vai deixar de existir. E o papel do cinema eu entendo que é potencializar, entendeu? A força do livro. Eu acredito que o cinema ele age dessa forma e não o contrário. Eu não acredito que ele vai empobrecer, que ele vai enfraquecer. Muito pelo contrário. Eu acho que o cinema agrega muito à literatura. Até porque cinema é literatura. Cinema começa com um texto, né? E eu acho que quando uma obra ela é adaptada para o cinema, ela tem muito a ganhar. Uhum. Bom, durante sua carreira, você já publicou diversos livros no mercado e hoje também possui a sua própria editora, que é a Cole Books, que é responsável por publicar seus títulos aqui no Brasil, né? Então, eu queria saber como começou seu interesse pela literatura ainda aos 12 anos e, e como você decidiu investir comercialmente em seu próprio selo editorial. Eu, eu sempre fui uma empreendedora nata, sabe? Eu nasci assim. Então, e eu já venho. Primeiro, eu publiquei muitos livros com outras editoras, não tantas no Brasil. No Brasil foram três, mas eu tenho algumas publicações com editores no exterior. Foram as primeiras publicações que eu fiz. Mas o que acontece? Esse espírito aventureiro, essa vontade de difundir a cultura brasileira no exterior, ela foi ficando mais forte, cada dia mais forte, e eu acabei criando o selo inicialmente aqui, né, para fomentar a cultura. Aqui, mas foi um pouquinho antes da pandemia, a pandemia deu uma freada, mas ao contrário disso, no Brasil, com a pandemia,
o selo cresceu, foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim, eu não criei a editora para publicar os meus livros, eu já publicava livros. Eu criei a editora para publicar, inicialmente para publicar outros autores, inclusive. Publicamos alguns meus antes, porque os meus estavam prontos. Aí até passar por todo o processo de ilustração, seleção de texto, ilustração, todo o processo editorial, os meus foram primeiros exatamente por causa disso, mas nós selecionamos, o selo já nasceu para lançar novos autores, inclusive nós damos muita oportunidade para autores novos, bons autores novos que não têm chance em grandes editoras, não que não tenham chance, gente, que tenham um pouco mais de dificuldade de acessar uma grande editora. Sim. E na sua vida, como é que a literatura chegou na sua vida? Você começou a escrever? Eu comecei a escrever. O meu primeiro contato com a literatura foi através da contação de história. Quem contava as histórias na minha casa era minha mãe. E boa contadora de história, tá? E na época, agora tem muitos anos que eu não vejo mais a minha mãe tocando gaita. Ela tanto contava história como tocava gaita pra gente. Eu e meu irmão mais velhos, nós tivemos esse privilégio de ter momentos incríveis com a nossa mãe, que isso marcou e vai ficar na memória para sempre. E depois, ela estendeu, ela expandiu esse meu interesse pela literatura por causa dos presentes que a minha mãe me dava, sabe? Ela me dava cartilhas, revistas, até bula de remédio minha mãe me fazia ler. Então, eu tive contato primeiro através da contação de história, né? Depois que eu comecei a rabiscar a minha agenda, que naquela época, né, toda menina tinha uma cadernetinha, né? Era o diário, tão famoso diário, que as meninas anotavam tudo. Eu tinha. Inclusive, eu me lembrava que meu pai tinha me dado meu primeiro diário. E aí, em uma entrevista, minha mãe estava escutando, vendo a entrevista, né? E eu falei que meu pai tinha me dado o primeiro diário e tal. Quando terminou a entrevista, ela me ligou. Vem cá, que diário foi que seu pai te deu? Aí eu falei, o diário que eu tinha, azul. Ela, seu pai não te deu nada, quem deu fui eu. Ele agora tá com crédito? Não, eu que dei. Então, assim, corrigindo, foi a minha mãe também que me deu o diário. Meu pai me deu o segundo diário. Bom, você hoje, no momento que você está da sua carreira, você conseguiria se imaginar fazendo outra profissão que não fazer literatura? Impossível, né? Não consigo. Se eu não fizer mais, se eu não trabalhar mais com literatura, eu vou me aposentar para não fazer nada. Se for para não fazer nada, eu topo. Bom, após uma rápida estadia que você morou em Cachoeiro de Itapemirim, logo você foi para o Rio de Janeiro, né, em meados dos anos 90, se eu estiver errado, e logo você entrou para o universo televisivo, na antiga TVE, que hoje é o Canal Brasil. Como aconteceu esse seu ingresso nas telinhas, que você começou nas emissoras? Então, eu nasci cigana, né? Só que eu nasci cigana em uma família de residentes. Desde muito cedo eu comecei esse processo de mudança de lugares muito cedo. Eu saí de Presidente Kennedy, lá do interior, fui morar em Vargem Grande Soturno, um distrito de Cachoeiro de Itapemirim. De Vargem Grande, fui morar em Cachoeiro. Morei durante muitos anos. Até me sinto um pouco cachoeirense, tá? Os cachoeirenses que me desculpem aí, mas é a cidade que eu amo, tá no meu coração. E eu sou cachoeirense também. Sou uma mistura aí de tudo. E depois eu acabei indo para o Rio de Janeiro. O meu primeiro contato com a TVE foi até engraçado, porque eu não comecei na TV como jornalista, não. Eu fui cabeleireira, maquiadora, eu trabalhei com artes, eu trabalhei em produção artística, eu trabalhei nessa área entrei para essa área da televisão, que inclusive é uma área que eu amo. Se alguém me perguntar, você quer voltar para qual área na TV um dia? Não quero voltar para nenhuma, tá, gente?
Mas se fosse, voltaria para a mesma área, área de produção artística, cenografia. Eu gosto muito disso, dessa área, tá? E eu fui muito feliz na TV Brasil, na antiga TVE. Eu fui a última funcionária a sair de lá, funcionária a sair da TVE. Eu apaguei a luz, tá? A última funcionária fui eu. É, antes da Bom, emissora acabar. Antes da emissora acabar, eu fui a última a sair. E é, entrei para a TV fazendo todas essas funções. Ali eu estudei, ali eu tive oportunidade, inclusive, de estudar idioma. Não estudei mais porque os brasileiros não têm essa cultura de aproveitar a oportunidade. Eu perdi várias oportunidades excelentes de ter estudado um monte de coisa que a TV patrocinava e eu não fiz. Mas eu costumo dizer que a TVE foi uma mãe para mim, para muita gente que eu conheço, que foram meus colegas de emissora. bom, marcado pelo lançamento do seu primeiro livro publicado nesse caso, foi em 2011, né, que foi o Um Amor, Um Verão e o Milagre da Vida. E que, diferente dos mais recentes, ele acabou sendo ambientado em cima de um enredo mais adolescente, né, por assim dizer. Onde são abordadas as temáticas do amor, de questões mais sérias, tais como a situação de um dos personagens que descobriam a existência de um câncer. Você se recorda de como foi a experiência de escrever essa obra e como, posteriormente, seus livros acabaram te levando para uma literatura mais leve, por assim dizer? O Recomeço, porque é o mesmo livro, é o Recomeço, Uhum. que esse título ele já está na sexta edição, tá? Já tem muito tempo, é um livro de sucesso. Só que não fala de câncer, mas não é um livro pesado. É um livro leve, é um livro adolescente muito suave. Só que o enredo fala de um garoto que teve câncer, mas é uma história de amor que se passa durante o verão, mas muito diferente de alguns filmes que as pessoas pensam, esse aí deve ser igual. Não, não é. É um livro que fala muito da realidade do câncer. O personagem tem um contato muito real com a doença e os tratamentos abordados são tratamentos reais e que, inclusive, foram avaliados por profissionais da área, por oncologistas que fizeram avaliação do livro e conferiram que tudo estava de acordo com, com a realidade. Sim. Bom, após os lançamentos de O Pirulito das Abelhas em 2016 e A Fazendinha, foi em 2017, né? Você havia declarado que, em razão do seu temperamento inquieto e contestador, a literatura acabou te ajudando bastante, né? Como você enxerga o papel da escrita na sua vida e como ela vem te mudado durante esses anos? A escrita já me salvou de tantas coisas, né? Me salvou de doença grave. Porque o que que acontece? Eu costumo dizer para o meu marido que eu passo a maior parte da minha vida no mundo imaginário. Porque eu escrevo todos os dias, eu tenho uma rotina de escrita, eu acordo todos os dias e eu escrevo. E durante o tempo que eu estou escrevendo, eu estou pensando, eu estou viajando, então eu não estou no mundo real. Eu estou. E então, assim, a escrita, ela, ela faz parte da minha
Responde aí para mim, gente. Se alguém Oi, tiver. Oi, oi, voltou. foi Voltou. você. Ah, foi você que caiu? Foi, caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui, desculpa. Eu tô aqui desesperado pensando que tinha sido eu. Eu falei, ah, gente, será que foi eu que caí? Não, 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 não. É, a gente parou falando da literatura na sua vida, né? Que ela já fazia parte da sua vida. Isso. A literatura. Não existe Isa Coelho sem literatura. Bom, no ano de 2018, após o lançamento da Colin Books, nós tivemos a estreia de A Gata Penélope e o aniversário da Margarida. E também teve a Nuvem Floquinho, né, que foi relançado para o projeto Água é Vida, que inclusive foi trabalhado por muitos professores através de materiais de apoio. Do Uhum. que se tratou a construção desse programa? Olha, a Gata Penélope, na verdade, o que acontece? Nós lançamos o nosso catálogo, ele é composto por faixa etária, nós atendemos as diretrizes da BNCC, nós seguimos nós abordamos os temas transversais dos nossos títulos para ajudar nas escolas e nós ainda tratamos dos objetivos dos objetivos da ONU, né? Da agenda, que agora mudou até de data e tal. Então, cada tema desse que você abordou, por exemplo, a Gata Penélope fala de adoção, fala de abandono, porque as pessoas falam de adoção, não sei o quê, mas elas esquecem de falar que o adotado ele foi abandonado. Então a gente fala do abandono, nós falamos de sustentabilidade, mas assim, cada tema que a gente fala, por exemplo, sobre sustentabilidade, a gente começa com o tema principal, às vezes água, reciclagem, sei lá, enfim, qualquer tema voltado para o meio ambiente, mas a gente sempre faz um apanhado geral, mesmo com o tema sendo a gente sempre dá uma passeada pelos demais temas, fazendo uma conjunção. E a Nuvem Floquinho faz parte de um projeto de sustentabilidade, assim como desse mesmo projeto faz parte o Rio Grinalda, faz parte a Fazendinha, tem vários outros nesse molde. E da Gata Penélope, agora faz parte do projeto da Gata, o Tatu, que é de um outro, do Marcelo Correia e do Renato. Esqueci agora o sobrenome do Renato, gente. Renato, se você estiver vendo aí, você fica bravo, não, hein? E eles têm também Com os Pés de Lama, da Ana Rafa. São livros que fazem parte de projetos que a gente vai criando dentro do selo, entende? Eles falam de alguns sustentabilidades, outros falam de sentimentos, outros vão falar dos costumes, outros. Cada tema que a gente aborda, a gente cria uma quantidade de livros para serem lançados. E Margarida, que é um livro do meu coração, foi um dos primeiros livros lançado pelo selo, ele fala sobre a doação, a importância da gente doar aquilo que a gente não precisa mais, porque aquilo que nós não queremos e que para a gente não é importante faz muita diferença na vida do outro. Interessantíssimo. Em 2019, o livro O Elefante Mágico e a Lua se tornou uma das suas primeiras obras escritas de maneira bilíngue, né? Tanto em português como em inglês. Como foi essa nova experiência de escrever em duas línguas pela primeira vez e a recepção que teve do público? Eu fiquei impressionada. Eu fiz esse livro como uma experiência. Eu queria entender como o público iria, principalmente o público brasileiro, os brasileiros que moram no exterior, iriam receber essa obra. E confesso que foi uma surpresa muito grande o retorno desse material. E o mais interessante, o retorno do Brasil. Porque hoje nosso livro, não só esse, nós temos traduzido, nós temos a Fazendinha, nós temos a Amazônia, nós temos vários outros, a Vivendo Florinha e o Pirulito das Abelhas, todos esses livros são traduzidos. Mas o Elefante Mágico e a Lua, ele
tem sido muito adotado nas escolas bilíngues brasileiras. E eu, assim, tenho ficado muito feliz e surpreendida com essa receptividade do livro. Até porque ele fala de outros países também, né? Ele fala, a história se passa aqui no Oriente Médio. Quer dizer, Bom, aqui não, apesar né? de também transmitir. Hã? Aqui não, né? Porque eu não estou no Oriente Ah, Médio. nossa Senhora. Bom, apesar de também transmitir alguns valores, a obra Frases Intimistas acaba explorando algo visivelmente mais pessoal, né? Enquanto aborda temas como felicidade, valor da amizade, poder das palavras, memória, saudade, entre outros. E tudo a partir das suas visões, como autora. Como foi o processo de escrita desse livro, de De frases qual livro? intimistas? Desculpa, eu esqueci. Ah, do Fases. O Frases intimistas. Fases Intimistas. Olha, Fase Intimista, intimista, ele tem uma pegada um pouco diferente daquilo que eu escrevo para criança. Porque ele é um livro de poesias, tá? E são poesias assim, como eu vou te dizer, bem, coisa bem pessoal mesmo. É um livro bem adulto, tá? Crianças não leem, não é apropriado para criança. Então, assim, eu escrevo, porque poesia é uma diversão. Quando eu estou sem fazer nada, não estou produzindo literatura, tá? Não estou escrevendo nenhum projeto, não estou fazendo nenhum material pedagógico, enfim, quando eu não estou trabalhando com a literatura, aquela do cotidiano, eu faço poesias. Eu escrevo poesia para me divertir. E aí, de vez em quando, aparece uma coisa boa, assim, né? Eu olho, eu não acho bom, não, hein, gente? Aí, quando as meninas leem, elas acham bom, aí eu acredito nelas. Tá certo. Bom, uma questão bastante interessante sobre a sua formação acadêmica é que, apesar de ter seguido pela literatura, você teve a primeira formação na moda, né? E apenas depois foi se graduar em jornalismo. Como aconteceu essas decisões e como uma acabou te conectando à outra? Como a vida acabou te levando? Então, eu comecei. Porque, como eu trabalhava em emissora, gente, eu sou bem novinha, tá? Eu comecei a trabalhar muito cedo, a vida começou muito cedo. Eu me casei muito cedo, me tornei mãe muito cedo. Então, tudo aconteceu na minha vida muito cedo. E eu, quando comecei a trabalhar na televisão, eu ainda estava em processo de estudo e tal. E como eu trabalhava na época com produção, eu falei, vou cursar moda porque vai ser legal para o meu currículo. Eu fui cursar moda, mas confesso que não gostei do curso. Me desculpe, vocês são uns artistas maravilhosos. Eu não gostei de moda. O que acontece? A única, assim, mas de tudo que você faz na vida agrega alguma coisa. A maior parte das pessoas não sabem, mas eu desenho. Eu não tenho muito tempo para ilustrar, para fazer essas coisas. Eu gosto de desenhar. Eu desenho até razoável. Meus desenhos são até razoáveis, né? Eu gosto de jogar uma tinta num quadro e tal. Isso eu aprendi na faculdade de moda, tá? Isso ajudou, inclusive me ajudou muito no processo de cura, né? Porque a pintura, o desenho também tem esse poder, né, de distrair, de desconectar do problema, né? E assim como a leitura. E foi por isso que eu estudei moda. Depois foi que eu fui cursar comunicação social, e aí caminhei para o jornalismo, já estava mesmo na TV, e aí assim, deixei a vida correu naturalmente, o curso que ela escolheu, eu deixei, fui. Bom, apesar de estar sempre em grandes eventos aqui no Brasil, a sua vida hoje está na Bélgica, né? Está aí na Bélgica. Como foi a sua mudança para esse novo país e quais foram as principais diferenças culturais que você vivenciou? Eu nunca quis sair do Brasil. Nunca foi um desejo sair do Brasil. Eu saí porque eu conheci meu esposo em Brasília
e acabei aí tive que acompanhá-lo, porque senão o namoro e o casamento não daria certo. Então, mas uma coisa que é bacana é que, como a minha profissão, eu não preciso, independe do lugar que eu esteja, eu vou estar sempre fazendo a mesma coisa, então não influenciou muito na minha carreira profissional. Agora, quanto aos costumes, isso aí a gente sempre estranha um pouco, porque é diferente, né? O brasileiro é diferente. Aliás, todas as culturas são diferentes e tem, tem as dificuldades. Uma dificuldade que eu enfrentei bastante foi a barreira do idioma. Como muitos que saem do Brasil sem dominar o idioma do país do país de acolhimento, né? Porque você sai do seu país de origem, ao país de acolhimento, sem conhecer o idioma, claro, você vai ter um problema. Até você aprender, você se adaptar, primeira barreira é o idioma. E eu enfrentei isso. Mas E, fora isso, não tive nenhuma outra dificuldade, não. e do que você mais sente falta aqui das terras brasileiras? De todos os meus amigos, da minha família, de tudo. Eu sinto falta, eu sinto muita falta do Brasil. Acho que todo brasileiro que mora fora do Brasil sente falta do Brasil. Isso aí. Bom, é claro que como escritor infanto-juvenil, o seu nome acaba bastante solicitado, né, em outras áreas, como educação, saúde, departamentos que a sua obra abrange também, né? E como foi o caso de participar do simpósio virtual Garantindo Alimentação Escolar Segura durante e após uma pandemia, uma agenda emergente. Como foi a sua participação nesse evento? Olha, esse evento está acontecendo novamente em Guarulhos, tá? Você está falando desse evento, não é? De Isso. alimentação. Eu faço parte do CAI, do CAI Nacional, que eu tenho muita preocupação com o futuro, né? E a alimentação é uma preocupação constante. Por quê? Porque sem alimento, sem água, o ser humano não sobrevive. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa viver em equilíbrio. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, faço parte de um grupo que também se preocupa com a alimentação escolar, com a alimentação das crianças, enfim. E a minha participação foi maravilhosa. Hoje eu não vou participar desse evento que vai acontecer, acho que é no dia 11, em Guarulhos, mas a minha equipe está lá participando. A Cole Books está lá participando. Todo o apoio que a gente pode, a gente dá. Legal. Bom, um acontecimento bastante interessante foi o reconhecimento do seu livro Luke, o Macaco Atleta, que teve no primeiro encontro latino-americano de Pacto de Milão sobre a política de alimentação urbana. Como ocorreu essa experiência? O seu livro está sendo reconhecido lá. O que aconteceu foi o seguinte: o Luke é um macaco que ele corre a Europa toda para chamar a atenção dos humanos para o problema da obesidade infantil, que é global. E esse livro, ele é muito trabalhado nas escolas brasileiras. E no Rio de Janeiro, uma escola foi selecionada para apresentar um projeto com o Luke. E ela foi selecionada, o projeto ficou muito bacana. Eles desenvolveram uma coisa fabulosa com o Luke e levaram para essa apresentação internacional que foi o primeiro fórum, né, do Pacto de Milão, que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí o Luke ganhou o mundo com essa apresentação, né? O Luke hoje é um macaquinho muito espertinho que está aí rodando o mundo inteiro. Inclusive, ele tem outros. Primeiro foi o Luke, o macaco atleta. Agora está chegando o Luke e suas andanças pelo Brasil e o Luke em Nova York, porque ele é mitidinho esse macaco. Ele está viajando o mundo todo. Muito bom. Bom, sem dúvida, após tantas obras publicadas, os seus livros já atraíram bastante público, né? Tanto de educadores, como a gente falou, que utilizam em seus trabalhos, como para as crianças, né, que consomem a literatura.
Em sua opinião, como autora, existiria um público certo para suas obras, em questão de perfil de crianças, de adultos, ou não? Olha, eu escrevo a, desde a eu escrevo para a alfabetização, eu escrevo para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio. Então, assim, na verdade, eu escrevo. Depois que eu escrevo, eu avalio para saber o público. Mas, como eu já disse lá no início, não existe. A gente dá para a obra um direcionamento, uma indicação do perfil do leitor. Mas de verdade, não existe leitor certo para livro certo. Existe leitor e livro. Bom, além de participar da educação de várias crianças e adolescentes brasileiros, você também é mãe de dois filhos. Hoje eu acho que já estão adultos, né? Dois. Você acredita que, em questão de entendimento e estudo, passar pela experiência da maternidade te ajudou a conhecer melhor o mundo das crianças em relação à adoção de novos olhares, de maneira geral? É, é, a, é muito difícil você falar de experiência que você não viveu, né? Então, ser mãe faz toda a diferença. É, tudo bem, pode existir alguma exceção, alguém que escreva sobre um assunto que não vivencia, como é o caso das minhas poesias, né? Eu escrevo poesias e as pessoas pensam que são vivências que eu tive e tal, e não são inspirações, né? Então, mas no meu caso, ser mãe fez toda a diferença. Fez sim. Eu escrevo muito melhor, né? O meu diálogo com a criança é muito melhor porque eu fui mãe, eu conheço, eu tenho essa experiência, né? Eu tive essa experiência. Como a maternidade mudou sua vida, Isa? Depois que a gente tem um filho, Pergunta muito vaga. não é que é vaga. Depois que a gente tem um filho, é muito difícil a gente conseguir imaginar a vida da gente sem aquele filho. Então, assim, a maternidade muda muito a vida da mulher. Muda o olhar, muda o sentimento, muda inclusive a compreensão, tá? Porque algumas coisas que a gente vivencia, que a gente, por exemplo, na casa da gente, que a mãe da gente teve, ou uma atitude, ou alguma coisa, muitas coisas a gente só vai compreender depois que a gente passa pela mesma experiência. Então, maternidade e paternidade, né? Muda muito a vida da gente. Bom, publicado em junho desse ano, o jornal Dia acabou servindo de veículo para a publicação de um artigo de sua autoria, onde foi abordada a questão da ansiedade em crianças como um fenômeno mundial. Você acredita que a literatura poderia ajudar com a redução desses índices? Eu acredito, sim. Eu acredito que a literatura ela é fundamental para, para muitas coisas. Por exemplo, a literatura ela é usar. Eu, por exemplo, me refugiei na literatura quando eu passei por um processo de ansiedade mesmo, de um tratamento de uma doença grave. Eu me refugiei na literatura. Então, por que não a literatura, a arte como um todo, ela tem esse papel, ela desenvolve, ela tem esse papel fundamental na vida das pessoas. Então, por que não? A literatura certamente ajuda e já ajudou no passado, ajuda hoje e ajudará sempre em caso de ansiedade e vários outros. Bom, para a gente finalizar a entrevista, um dia está chegando no fim, eu sempre trago uma pergunta mais reflexiva. Desde os anos de 3200 a.C., quando surgiram os primeiros livros, né, pelo povo sumério, até os tempos atuais,
o quanto a gente deve à literatura pelo mundo que habitamos hoje? Tem uma opinião sua sobre isso? Nós devemos muito à literatura. Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa entender que a literatura não é só a escrita. A primeira literatura, ela surgiu através das imagens, né? As pessoas não sabiam ler e não sabiam escrever, mas elas já tinham a necessidade de se comunicar. E essa comunicação a literatura, ela desenvolve esse papel fundamental na vida das pessoas desde a antiguidade. E eu acho que todas as pessoas sabem que a Bíblia foi o primeiro livro escrito, que surgiu lá, e nem me lembro a data, né? E de lá para cá, olha, surgiram vários outros livros. E olha a importância desse livro tão antigo na vida das pessoas, né? Então, a literatura, acho que desde a fundação do mundo, que a comunicação, né, ela é fundamental. E a forma que ela se dá é extremamente importante. Se através da imagem ou da escrita, não importa. O que importa é que ela é fundamental. Maravilhoso, Isa. Bom, essa foi a nossa entrevista de hoje. Quero muito te agradecer novamente por ter vindo aqui, reservado um tempinho para vir falar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco, as pessoas que fizeram comentários, tiveram vários aqui, né? Comentários interessantes, pessoas que me conhecem já há muito tempo também, deixaram recadinhos aqui, conhecem você. Quero agradecer a todos que vieram aqui falar conosco, deixaram prestigiar esse momento, essa nossa conversa, e dizer que sempre que quiser, estou à disposição. E sobre isso, para quem te conheceu a partir da nossa live, eu queria te perguntar de redes sociais, onde é que o pessoal acha seu trabalho? Lojas virtuais, site? Sim, Isacoll é facinha. É só colocar ISACOLL lá no Google, o Google sabe tudo. Mas tem o blog, que é o isacoll.com, tem o site da Collie Books, que é o collybooks.com. Nas redes sociais eu tenho Facebook, que é Isacoll Oficial, Twitter, Isacoll Oficial, e o Instagram, esse que estou aqui conectada, que é o Isacoll Oficial. Então tá, muito obrigado, Isa. E, Eu que gente, agradeço. muito obrigado ao público. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, vai estar salva aqui a live. E também está no podcast Luca Moreira Entrevista no Amazon Music e Spotify. Até a próxima, Isa. Beijo.